Bom, vamos aqui para o primeiro exercício da nossa prova da UBI de 2012 nível júnior, que é o exercício campeonato. Então a gente tem aqui dois times, o Cormengo e o Flamíntias. Esses dois times participam de um campeonato de futebol juntamente com outros times. Aí ele explica o seguinte: cada vitória conta 3 pontos, cada empate conta um ponto. Então, igual ao futebol normal. Fica melhor classificado no campeonato o time que tem mais pontos. Em caso de empate de número de pontos, fica melhor classificado o time que tiver maior saldo de gols. E aí, se o número de pontos e de saldo de gols forem os mesmos para os dois times, então os dois times estão empatados. O que o exercício quer que a gente faça? Dados os números de vitórias e empates e o saldo de gols dos dois times, sua tarefa é determinar qual dos dois está melhor classificado, ou se eles estão empatados no campeonato. Beleza? Então a gente vai ter esses dois times aqui, a gente quer falar qual deles está melhor classificado ou se eles estão empatados, dados a quantidade de vitórias, de empates e de saldo de gols. Beleza? Então a entrada é descrita em uma única linha, beleza? Tem uma única linha, tá aqui embaixo, ó, única linha. Contém 6 inteiros separados por um espaço em branco. São 6 inteiros. Beleza? Os 3 primeiros é do time que começa com a letra C, o Cormengo. E os outros 3 são do time que começa com a letra F, que é o Flamíntias. E aí o primeiro C, ó, tem um Vzinho aqui que é C de é o do Cormengo e a quantidade de vitórias dele. O do Comengo é a quantidade de empates, por isso que a letra é. O do Comengo é a quantidade de saldo de gols. E aqui é a mesma coisa para o Flamíntias, que são respectivamente o número de vitórias do Comengo, o número de empates e o saldo de gols do Comengo e aí do Flamíntias, igual eu falei para vocês, né? Aqui está descrito bem certinho. Então, a saída é para falar qual deles está mais classificado ou se é um empate. Beleza? Então tem aqui, ó, 6 inteiros, os 3 primeiros é do Comengo e os outros é do Flamíntias. Então o que a gente tem que fazer? Esse aqui é a quantidade de vitórias. Esse aqui é a quantidade de empates. Então a gente tem que calcular a quantidade de pontos do Cormengo. Nesse caso, ó, se cada vitória é 3 pontos e eles venceram 10, então eles têm 30 pontos aqui. Cada empate é 1 ponto. Eles tiveram 5 empates, então são 5 pontos. 30 mais 5, 35 pontos. Beleza? Isso o Cormengo. Agora o Flamíntias. Isso aqui é o saldo de gol, então a gente vai pular ele por enquanto. O Flamíntias teve 11 vitórias, então dá 33 pontos, e um empate, então dá 34 pontos. Então, o Comengo teve 35, o Flamíntias teve 34, o Comengo venceu. Tá aqui, ó. Comengo. Aqui a mesma coisa, ó, 35 pontos, e aqui também é 35. Então, eles estão empatados. A gente vai olhar o saldo de gols. Só que o saldo de gols também está empatado. Portanto, os dois times estão empatados. É o igual. Aqui, ó, a gente tem 9 vezes 3 dá 27, mais 5, 28, 29, 31, 32 pontos. Aqui a gente tem 32 pontos também. Só que o saldo de gols, ó, do Cormengo é menor que o saldo de gols do Flamíntias. Então o Flamíntias venceu. Beleza? Explicado aqui o exercício. Agora é só a gente codar, bem tranquilo. Então a gente vai ter que ler a linha. Opa, deixa eu fechar aqui. Vamos escrever o código. Vamos ter que ler a linha toda. Então input. E vamos ter que dar um split nessa linha, lembra? Agora a gente vai pegar aqui, ó, o CV, que é o Comengo Vitória, que está na linha índice 0. Lembra que tem que transformar tudo isso aqui para um inteiro. Depois a gente vai pegar numa posição 1 a quantidade de empates do Cormengo, então por isso CE, e depois CS, que é a quantidade de saldo de gols, está na linha 3. A gente vai fazer a mesma coisa, só que para o Flamíntias. Então a gente só tem que mudar aqui, ó, que aqui é o 4, aqui é o 5, e aqui é o... Opa, escrevi errado, ó. 2, 3, 4, 5. E aqui não é o Cormengo, aqui é o F, a vitória do Flamíntias, o empate do Flamíntias e o saldo de gols do Flamíntias. Beleza. Então pegamos todos os dados, a gente tem que calcular a pontuação agora. Então, a pontuação do Cormengo, que é a quantidade de vitórias vezes 3, mais a quantidade de empates. Foi o que a gente fez. Agora a quantidade de pontos do Flamíntias. Acho que é assim que escreve. Aqui vai ser FV, que é a quantidade de vitórias do Flamíntias, vezes 3 mais a quantidade de empate.
Beleza? Então o que a gente tem que ver? If. Se a quantidade de pontos do Cormengo for menor que a quantidade de pontos do Flamíntias, ou seja, se o Flamíntias está na frente, a gente vai imprimir a letra dele. Se não, ó, if. Se não, um outro if. A mesma coisa, só que o contrário, então não é a mesma coisa, né? Se a pontuação do Comengo que for maior que a pontuação do Flamíntias, então quem está na frente agora é o Cormengo. Mas, se por acaso os dois empataram, então se a quantidade de pontos deles forem iguais e a quantidade do saldo de gols do Cormengo for menor que a quantidade do saldo de gols do Flamíntias, aí o Flamíntias ganhou. Beleza? Estão acompanhando? Agora, um outro é if. Se eles estão empatados, só que a quantidade de gols do Cormengo for maior, então aí o Cormengo ganhou. Agora, se alguma dessas coisas não acontecerem, só pode ser empate. Beleza? Então vamos testar ali, ó. Aqui é 10, 5, 18. Deixa eu tirar aqui assim, que a gente consegue pôr do lado, ó. Vamos rodar. 10, 5, 18, 11, 1, 18. Deu C? Deu C, boa. Agora 10, 5, 18, 11, 2 e 18. Deu empate? 9, 5, menos 1, 10, 2 e 10. Deu Flamíntias. Então é isso mesmo, gente. Fica aqui o código, qualquer dúvida é só mandar ou no WhatsApp ou aqui nos comentários, onde vocês me acharem.